Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a CEMIG, a Companhia Elétrica de Minas Gerais, que vem crescendo bastante nesses últimos anos, vem crescendo seus lucros, suas receitas, e hoje nós vamos fazer uma análise em cima das estratégias e investimentos da empresa, dos seus dividendos, lucros, projeções de preço também que eu vou trazer para vocês aqui, para a gente verificar se o ativo nesse momento está barato ou não. Antes de começarmos, já se inscreva aqui embaixo, deixe o like também, tá? As duas coisas são importantíssimas. E vamos lá então. Iniciando por aqui, pessoal, pelos destaques de 2023, onde a empresa teve um recorde de investimentos no ano de aproximadamente 4,8 bilhões de reais. A tendência, pessoal, é que de 2024 a 2028 sejam investidos 35 bilhões. Investimento bem relevante que eu tenho certeza vai trazer muitos retornos para os acionistas de CEMIG. 2023 terminou aqui com uma crescente de 16,6% no seu EBITDA em relação a 2022. Então, um ponto muito positivo aqui. Tivemos um aumento do seu lucro líquido aqui também, tá, pessoal? Um ponto bem relevante, um aumento de 15% comparado a 2022. A CEMIG também tem tido uma estratégia para reduzir a sua exposição cambial. E um outro ponto interessante é que em 2023 a empresa entregou 12,4% de dividend yield. Esse é um fator bem relevante que chama muita atenção dos acionistas, né, pessoal? E até trazendo mais detalhes sobre esses dividendos, igual eu relatei para vocês, foi um dividend yield de 12,4%. A empresa tem isso como DNA, que é pagar dividendos, e ela também agora tem uma proposta de aumento de capital com uma bonificação de 30% com novas ações, pessoal. A CEMIG vem crescendo bastante quanto a essa parte de dividendos, né? Isso é muito interessante para os investidores de longo prazo. E até comentando com vocês também outros pontos que vieram positivos em 2023, a empresa ela vem fazendo alguns desinvestimentos para otimizar a estrutura societária da CEMIG. E essa reestruturação é positiva, pois, querendo ou não, acaba entrando dinheiro em caixa e acaba preservando o caixa para operações futuras. Mas isso não quer dizer, pessoal, que a empresa não vai fazer investimentos. Igual eu trouxe para vocês lá no início, a empresa está com uma proposta de fazer investimentos bem relevantes nesses próximos 4 anos. E no ano de 2023, a maior parte desses investimentos vieram para o setor de distribuição de energia, mas ainda ocorreram investimentos na transmissão e geração também. Ainda houveram também investimentos no setor de gás e de geração distribuída. E a expectativa para 2024 é que venha um investimento de 6 bilhões aproximadamente. 6 bilhões e 200 milhões, né? Seu maior foco ainda vai ser a distribuição de energia. E em segundo colocado vai vir a geração de energia, depois a geração distribuída e logo atrás o setor de gás e transmissão. Reparem como a cada ano que passa, esses investimentos vêm aumentando, tá? Ponto positivo aqui, a empresa está conseguindo fazer investimentos e, ao mesmo tempo, continuar pagando bons dividendos. Isso é um sucesso que a empresa vem fazendo, que vem tendo, né? E que, na minha opinião, é muito positivo, tá? Quanto aos destaques do quarto trimestre de 2023, pessoal, eu destaco aqui a CEMIG-H, com um crescimento de 32,6% no EBITDA ajustado de comercialização, tá? Até trazendo para vocês o resultado da CEMIG consolidado em 2023, o seu EBITDA teve uma crescente e o seu lucro líquido também teve uma crescente, tá? Ganhos bem positivos. Comparado trimestre por trimestre, ou seja, o quarto trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2023, em ambas as situações, no caso EBITDA e lucro líquido, tivemos uma elevação, ponto também positivo. Quanto aos custos de despesas operacionais consolidadas no quarto trimestre, tivemos um pequeno aumento nos seus custos de PMSO, e quanto aos custos de despesas operacionais, tivemos uma queda aqui, um ponto muito positivo, tá? E já que a empresa vem fazendo muitos investimentos, pessoal, é importante a gente analisar também o perfil da dívida da empresa hoje. Primeiramente, analisando as notas, ou seja, os ratings da CEMIG, que segue bem estáveis, tá? Seus principais indexadores dessas dívidas estão bem equilibrados, com dólar, IPCA e CDI. Reparem que a partir de 2027 e 2028, a empresa vai ter uma redução aqui das suas dívidas. A alavancagem da empresa hoje, no caso, dívida líquida total sobre o EBITDA recorrente, hoje segue bem controlada, segue em 0,9 e vem caindo desde 2018, um ponto positivo aqui, tá? Hoje essa alavancagem está bem controlada, apesar dos seus investimentos bem
elevados. Agora trazendo para vocês os resultados por setor, os resultados da CEMIG-D, no caso, seu EBITDA teve um aumento. Quanto ao seu lucro líquido recorrente, pessoal, a empresa teve uma elevação aqui. O maior aumento do quarto trimestre de 2023 foram para as distribuidoras, aumentando 17,6%. Quanto à CEMIG-GT, o EBITDA da empresa teve uma elevação e o seu lucro líquido também teve uma elevação, pontos positivos, tá? Para a Gasmig, o EBITDA teve uma elevação comparado ano a ano. Quanto ao trimestre por trimestre, já vemos uma queda aqui. E quanto ao seu lucro líquido, a mesma coisa. Comparado a 2022, tivemos uma elevação e trimestre por trimestre tivemos uma queda, tá? E em resumo, pessoal, nesse exato momento, a empresa vem conseguindo concluir os seus compromissos assumidos. Ponto importante aqui são os futuros desafios e oportunidades, com foco principalmente aqui na renovação de concessões de geração. Entrando agora nas receitas e lucros da CEMIG, quanto às suas receitas, no sentido trimestral, elas vêm crescendo de forma constante, muito positiva. No sentido analisado, fica bem nítido esse crescimento. Já quanto ao seu lucro, de forma trimestral existem altas e baixas, tá? Mas, analisando de forma anualizada, podemos verificar que esse lucro vem crescendo. Quanto à sua margem líquida, vemos aqui uma crescente, chegando nesse atual momento em 15,5%. Sobre os seus dividendos, pessoal, ponto muito relevante. Primeiro é quanto à sua média dos últimos 5 anos. Reparem como a empresa paga ótimos dividendos, tá? Num período que a empresa não conseguiu pagar bons dividendos, esse pagamento veio próximo a 5%. Então, uma empresa muito interessante, imaginando um longo prazo, tá? O seu payout demonstra isso. A média dele fica em quase 70%, tá? Bem relevante. E a tendência da CEMIG é dela entregar 50% do seu lucro líquido como dividendos obrigatórios. E eu acho muito interessante essa divisão de 50 a 50. 50% para dividendos e 50% para reinvestir na empresa. Um equilíbrio muito interessante e bem visto para longo prazo. Seus pagamentos costumam ser em junho e em dezembro, tá? Agora entrando nos seus indicadores e lucros, a CEMIG hoje opera em 4,7 vezes, está em um dos seus menores patamares. Seu PVP hoje está em 1,1, bem próximo à sua média. A CEMIG hoje tem um ROI bem interessante também. Temos a margem EBITDA operando em 23, acima da sua média, e vem mantendo uma média bem interessante desde 2020. O EV sobre EBITDA da empresa hoje está abaixo da sua média. Evolução do patrimônio vem crescendo de forma constante. Sua dívida líquida sobre EBITDA, igual eu mostrei para vocês lá no início, é bem controlada, pessoal. Muito positivo. Temos ainda o VPA, que hoje se encontra em 11,2, e o LPA, que hoje está em 2,6. E até comentando sobre esses dois indicadores, seu valor intrínseco hoje, pessoal, está em R$ 25,70 e o preço teto, R$ 22,22, se baseando nos dividendos pagos nos últimos 3 anos, tá? Esses dois indicadores nos informam que o ativo está descontado. E até trazendo para vocês quantas projeções técnicas de CEMIG 4 especificamente, pessoal, trouxe algumas regiões importantes para vocês ficarem atentos. Antes de eu mostrar essas regiões, eu quero que vocês se atentem à tendência do ativo desde 2017. Reparem como o ativo vem crescendo em tendência de alta, apesar de alguns deslizes como 2020 e também a queda de 2016. Aliás, uma lateralidade. De 2016 até o final de 2018, o ativo vem trabalhando em tendência constante, tá? O histórico completo da empresa, no caso de 2013, 2012, 13 até 2016, podemos ver aqui que o ativo operou de forma mais instável, tá? Mas no compilado geral, pegando o histórico desde lá do início dos anos 2000, vemos que o ativo trabalha em tendência de alta bem positiva, tá? Se você investe para longo prazo, reparem como os retornos são praticamente positivos, tá? E analisando agora as regiões técnicas de CEMIG 4, pessoal, eu trouxe aqui alguns pontos para vocês ficarem atentos, tanto para altas quanto para baixas. Imaginando primeiro um cenário negativo. Caso venha uma reversão de tendência, por exemplo, tem alguns pontos para a gente ficar atento. Primeiro, é a região dos 10,75. Essa região é muito importante, pois ela está sustentando uma tendência desde 2021. Chegando próximo a ela, pode até aparecer oportunidades e aportes, tá? Conforme aconteceu nesse candle
no mês que saiu aquela notícia da desestatização. Agora, caso seja ultrapassado esse valor, eu trouxe algumas regiões que podem segurar o preço para evitar uma inversão de tendência, que é a 9,18, 8,08 e 6,98, tá? Imaginando agora o cenário positivo, pessoal, que é o que está acontecendo nesses últimos meses e é a tendência para os próximos meses e talvez anos. Primeiramente, olhando para curto prazo, para esse final de março, tem duas regiões importantes. Primeiro é a 11,90, região que o ativo já está terminando acima, ou seja, já ultrapassou essa região. O ativo agora está chegando a 12,69, região que pode segurar os preços conforme aconteceu em novembro de 23. Ultrapassando essa região, tem ainda uma outra projeção a 13,42. Lá na frente tem ainda outras regiões, imaginando mais um longo prazo, como a 15,99, 18,89 e as regiões do preço teto e valor intrínseco. Reparem como que o ativo está longe do seu preço teto e valor intrínseco, pessoal. Logicamente que os lucros vão precisar auxiliar esse crescimento. Está trazendo para vocês uma comparação entre CEMIG 4 e Bovespa e CDI. Se você tivesse investido em CEMIG 4 há 5 anos atrás, hoje você teria R$209 mil, valor bem superior aos outros indicadores, sem levar em consideração ainda os dividendos, tá, pessoal? Que pode ter certeza, teve uma elevação se baseando pelo yield on cost. Em resumo final, conforme nós vimos, é um ativo que vem crescendo muito as suas receitas, vem crescendo bastante o seu lucro líquido ano a ano, desde 2016. Isso é muito positivo para o preço da ação e para o valor da ação. Existem alguns pontos que me chamaram a atenção, que é a questão do desconto que a ação está hoje nesse momento, se baseando pelos seus números. Um outro fator interessante também, pessoal, é que o ativo ele está diversificado nas 3 frentes de energia: geração, transmissão e distribuição. Uma ótima diversificação. Outro fator interessante é a questão dos dividendos. A média de pagamento de dividendos é muito relevante e muito positiva para uma carteira voltada para longo prazo. Existe um único porém, que é a questão da desestatização. Caso essa desestatização realmente aconteça, pessoal, tem 2 pontos que podem acontecer. Primeiro, redução de dividendos e segundo, vários investimentos, ou seja, uma elevação na sua alavancagem, que hoje está controlado. Esse é a base que acontece, pelo menos levando em consideração outros ativos do governo. Mas tem muitas coisas ainda para acontecer até lá, tá? Vamos ficar atentos. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda, tá, pessoal? Mas me conta aqui embaixo o que vocês acham de CEMIG 4 e se vale a pena investir em CEMIG 4 agora em 2024, imaginando para os próximos anos. Não se esqueçam também de se inscreverem aqui no canal, de deixarem o like, tá, pessoal? As duas coisas são muito importantes, hein? Vai me ajudar demais aqui no meu crescimento. Além também de vocês voltarem a assistirem meus vídeos. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos, um ótimo feriado e fui, pessoal.